Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de outubro de 2018. Não voto em ninguém. Alguns chamam de protesto, outros de antipolítica. Há quem diga que é um recado e quem avalie como desilusão. Para cientistas políticos e pesquisadores do tema, o eleitor que não vota está inserido numa categoria que vem crescendo e não apenas no Brasil, a da alienação eleitoral. Em 2014, 37,2 milhões brasileiros votaram nulo, em branco ou não votaram. Ou seja, 33% dos votos apurados no segundo turno da última eleição presidencial foram de eleitores que escolheram não escolher. Pesquisadora dos elevados números de votos brancos e nulos nas eleições brasileiras, a cientista política Márcia Dias, da Unirio Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, diz que o aumento da alienação eleitoral acaba fragilizando as instituições democráticas. Se as eleições legitimam a ação governamental, a redução da participação eleitoral faz com que os eleitores deem um recado para a classe política. Se eles dizem que esses candidatos não os representam, isso tem um significado muito importante, afirma. A discussão sobre o significado e a relevância dos eleitores que optam por não votar é antiga desde o Código Eleitoral de 1932, que introduziu o sistema proporcional no Brasil. Votos brancos alimentam o debate jurídico sobre como deve ser tratado o brasileiro que vai à urna e escolhe votar em branco. Para cidadãos leigos no direito eleitoral, é uma questão mais simples. Se 1/3 dos votos apurados não são válidos, o resultado das urnas não se torna menos válido. Ao mesmo tempo em que o eleitor se abstém, anula o voto ou vota em branco, isso legitima o próprio sistema que ele não está aceitando. Isso cria uma dificuldade muito grande de tornar o sistema mais eficaz, alerta Silvana Krause, doutora em ciência política pela Katholische Universität Eichstätt, na Alemanha. No Brasil, os votos nulos, brancos e abstenções são descartados para fins de definição dos eleitos. Mas uma cartilha distribuída pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em 2014 reconhece que um número maior de votos nulos e brancos reduz a quantidade de votos válidos necessários para que um candidato se eleja. E alerta: ao anular seu voto, o eleitor pode possibilitar a vitória de um candidato que não venceria com os votos válidos que recebeu. Para o pesquisador Julian Borba, pós-doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Lisboa, seria de esperar que quanto menores os índices de brancos, nulos e abstenções, mais legítimo o processo eleitoral, mesmo que o ponto de vista da legalidade não esteja sendo afetado porque esses votos são considerados inválidos. Mas isso não é uma exclusividade da democracia brasileira, observa. Votos inválidos existem em qualquer regime democrático, fazem parte das regras do jogo. Em países de voto não obrigatório, em torno de 60%, 65% do eleitorado comparece às urnas. Nós brasileiros temos experimentado em torno de 80%, 85% de comparecimento, afirma. Essa taxa de comparecimento do eleitorado às urnas não deve mudar em 2018, avalia a pesquisadora Cíntia Ribeiro de Souza, pós-doutora em Sociologia Política pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina.
deve-se manter a tendência dos últimos 20 anos, que gira em torno de 80%, porque já tivemos escândalos antes e isso não mudou muito. A dúvida maior está nos votos brancos e nulos, avisa. 3 pesquisas Datafolha divulgadas entre 22 de agosto e 2 de outubro mostraram que o percentual de eleitores que declararam voto em branco, nulo ou nenhum já foi de 22% e vem caindo, chegando a 8% na consulta mais recente. Ainda assim, o cientista político Romero Costa, da UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vê os índices de brancos e nulos com preocupação. São muitas pessoas. Elas não estão nem indecisas. Elas estão decididas a votar nulo ou branco, observa. Com base nos dados das eleições presidenciais de 2014, a reportagem cruzou informações de votos nulos, brancos e abstenção por zonas eleitorais nos 2 maiores colégios eleitorais do país, as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, com dados de escolaridade dos eleitores informados pelo Tribunal Regional Eleitoral nas 2 cidades. O resultado mostra que, de forma geral, quanto maior o índice de escolaridade de determinada zona eleitoral, menor é a porcentagem de votos nulos e brancos. Na capital paulista, eles se concentraram no leste e extremo leste da cidade, em zonas eleitorais do Jardim Helena, Guaianazes e Itaquera. No Rio de Janeiro, se concentraram na zona oeste, nos bairros de Santa Cruz, Bangu e Campo Grande. Regiões mais centrais, como Itaim-Bibi e Pinheiros, no caso de São Paulo, e Jardim Botânico e Copacabana, no Rio, sediam zonas eleitorais com as menores taxas de votos brancos e nulos. Quando o critério é abstenção, o cenário tende a ser o contrário. Zonas eleitorais localizadas em bairros mais centrais registraram maiores taxas de abstenção, enquanto regiões afastadas do centro expandido das 2 cidades tiveram zonas eleitorais com baixo índice de abstenção. Em São Paulo, Santa Efigênia, Bela Vista e Itaim-Bibi registraram maior não comparecimento, enquanto Guaianazes e Vila Curuçá, na zona leste da capital, tiveram os menores índices. No Rio, 3 zonas eleitorais de Copacabana, na zona sul, registraram índices ao redor de 30% de abstenção na disputa presidencial de 2014. Os mesmos bairros da Zona Oeste com maiores concentrações de votos nulos e brancos, Bangu, Santa Cruz e Campo Grande, são os que registraram menores taxas de abstenção na cidade. Afirma o espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Dissertações Mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade, que, há quem despreze a luta, mergulhando em nociva impassibilidade, ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas, a indiferença nula na alma suas possibilidades de progresso e oblitera os seus germens de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos. Porque, roubando à individualidade o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Semelhante situação não se pode, todavia, eternizar, pois para todos os espíritos, talhados todos para o supremo aperfeiçoamento, raia, cedo ou tarde, o instante da compreensão que nos impele a contemplar os altos cimos, a alma estacionária, até então refratária às pugnas do progresso, sente-se a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as culminâncias vislumbradas, atira-se à luta com devoção e coragem.
vezes inúmeras fracassa em seus bons propósitos, porém, é nesse turbilhão de incessantes combates que ela evoluciona para a perfeição infinita, desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando os seus poderes, enobrecendo-se, enfim. Segue Emmanuel, cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma benção divina, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência, que ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Vivemos a época da desolação, em que os homens não mais se compreendem uns aos outros. A morte de todos os vossos ideais de concórdia, a falência dos vossos institutos pró-paz requerem atenção acurada da sociologia e esta somente poderá solucionar os problemas que vos assoberbam, cheios de complexidades e transcendência, com o estudo do Evangelho do Cristo, porém, não segundo os ditames da convenção social, que há muitos séculos vem transformando o ideal de perfeição do crucificado num acervo de exterioridades que os homens adotaram por questões de snobismo ou de acordo com os interesses da facção ou da personalidade. Novos sistemas políticos, sobre as bases dos nacionalismos que vem criando no seio dos povos a terrível autarquia, ou sobre os alicerces frágeis desse comunismo que objetiva a extinção do sagrado instituto da família, apenas correrão orbe com a sua feição de ideologias ocas, envenenando os espíritos e intoxicando as consciências. Deolindo Amorim. O Espiritismo e questão social afirma que, embora se preocupe diretamente com a vida futura ou extraterrena, não deixa o Espiritismo, todavia, de cogitar do bem-estar humano, discutindo os aspectos fundamentais da questão social. Não se pense, pois, que a doutrina espírita seja omissa nos pontos essenciais da vida terrena. E tanto é verdade, que o Espiritismo encara a questão social com realismo, situando-a racionalmente no ângulo em que ela se encontra. Neste ponto, conquanto não concorde com a solução puramente científica, divergindo assim, da dialética materialista de Engels e de Marx, o Espiritismo é objetivo, é muito objetivo até, porque não é nas regiões etéreas nem pela prática de penitências, mas no mundo material, pelo aperfeiçoamento das próprias instituições sociais, que procura a solução da luta entre o capital e o trabalho. Embora o conflito social, que não é deste século, mas um fenômeno peculiar ao desenvolvimento da civilização, tenha sua origem nas relações humanas, não pode ser resolvido exclusivamente por meios materiais. Coerente com este princípio, o Espiritismo não expôs a tese materialista e analisa a questão à luz de outra ordem de ideias. Neste momento de confusão universal, talvez nem todos os estudiosos dos problemas sociais, incluindo-se possivelmente alguns espíritas, tenham procurado conhecer o pensamento da doutrina a respeito da questão social. Ora, a questão social existe, sim. Os problemas são evidentes. Mas o Espiritismo e o materialismo histórico encaram a questão por prismas diferentes. O Espiritismo não nega a existência da questão social, uma vez que a má distribuição da riqueza, produzindo a opulência de uns e a miséria de outros, é um fato notório e incontestável.
não aceitando o princípio da igualdade absoluta, justamente porque a concepção igualitária entra em conflito com a teoria da reencarnação. O Espiritismo prescreve, todavia, solução pacífica, condicionada ao progresso moral. Pouca gente, porém, sabe o que diz a doutrina espírita acerca do debatido e complexo problema social. É o aspecto menos estudado no Espiritismo. Entretanto, não conheço orientação mais segura, mais equilibrada do que esta que encontramos em Obras Póstumas, de Allan Kardec, 9 edição, pague 361. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhes desfigurarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Como se vê, a reforma social exige, antes de tudo, a reforma do indivíduo. Nenhuma transformação violenta resolve o problema do equilíbrio social sem obter, primeiramente, o progresso moral pela educação do espírito. A chave da questão social não está na subversão radical das instituições, porque ainda que se substitua a estrutura da sociedade ou se dê nova organização ao Estado, sem elevar o nível moral das massas, haverá os mesmos choques, uma vez que o egoísmo humano subsiste em qualquer situação. Só se poderá aperfeiçoar o mecanismo social com o gradativo aperfeiçoamento individual. A tese espírita, portanto, é realista, se não talvez a que menos se aproxima da utopia, porque se baseia no conhecimento da natureza humana. A questão social deixará de ser o pesadelo da civilização quando cessar a exploração do homem pelo homem com a socialização do capitalismo. O Estado é entidade abstrata. Logo, não é o Estado que traz a felicidade geral. O Estado é bom quando os homens são bons. O maior problema, portanto, é melhorar os homens. Creio, nesse caso, que a democracia cristã, sem o predomínio de uma classe ou de outra, mas pela união de todas as classes, realizará a maior missão social da história, resolvendo o conflito entre o capital e o trabalho, para o bem-estar geral. Por todas estas razões é que, à luz da doutrina espírita, não aceito a tese materialista nem qualquer doutrina que reconheça a supremacia do Deus-Estado. Creio, finalmente, que a questão social, segundo a concepção da doutrina espírita, será resolvida, cedo ou tarde, mas pelo processo normal de evolução. A desarmonia entre as classes patrões e empregados, ricos e pobres, chefes e subordinados, governantes e governados não será destruída pelo providencialismo de uma fórmula ou de um sistema, e sim pela compreensão recíproca, pela exatidão de consciência, pelo sentimento de tolerância, quando cada um, em qualquer circunstância ou posição em que se encontre, sem que se faça necessária a fiscalização ou a rigidez da lei, souber viver e agir dentro da sabedoria universal do dever. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.